Olá, tudo bem? Eu sou o Frank, professor da Escola Bíblica para Adolescentes na Quinta Igreja Presbiteriana em Montes Claros. Você que nos acompanha, seja sempre muito bem-vindo às nossas aulas virtuais. Hoje nós vamos dar início ao estudo no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Você sabe o que significa a palavra Êxodo? Êxodo significa saída. Isso mesmo, saída. Porque o livro de Êxodo, você ao ler vai perceber que ele conta a fantástica forma que Deus retirou o povo hebreu, o povo da nação de Israel que estava vivendo no Egito. Isso, você lembra que na nossa última aula nós vimos que através de José e sua família, o povo hebreu passou a morar no Egito? Isso mesmo, passou a morar no Egito. Mas depois que José e sua família morrem, a nação de Israel permaneceu morando no Egito por 350 anos. Ali se gerou, se formou uma nova geração, novas famílias, novas pessoas estavam ali morando na nação do Egito. E também era novo o faraó. Com o passar do tempo, o faraó antigo, do tempo de José, também morreu e agora assume o trono um novo rei, um novo faraó, que este novo não conhecia a história de José e não conhecia nada sobre o povo hebreu que estava morando no Egito. Quando esse faraó percebeu a numerosa população dos hebreus que estavam no Egito, ele temeu. Temeu que do meio desse povo surgisse um líder que tomasse o trono. Então ele teve uma ideia terrível. Ele começou a delegar ao povo hebreu tarefas difíceis de se cumprirem. E ele então submeteu o povo de Deus, o povo da nação de Israel, a trabalhos escravos. E o interessante é que o texto do capítulo 1 de Êxodo nos diz que quanto mais ele oprimia o povo, ele colocava cargas pesadas de atividade sobre o povo de Israel, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava. E ele então decidiu castigar ainda mais, dando a eles trabalhos escravos cruéis. Tamanha era o ódio e o medo no coração de Faraó contra o povo de Israel. Temendo tudo isso, ele decide então ordenar que todas as parteiras, que eram aquelas mulheres que ajudavam no nascimento das crianças, as parteiras, elas deveriam matar todos os meninos que nascessem do povo hebreu. Só que as parteiras, elas faziam parte, elas também eram da nação de Israel e elas temiam ao Senhor. Elas decidiram então não obedecer à ordem de Faraó. Quando Faraó soube então que os meninos continuavam nascendo, ele chama as parteiras e pergunta a elas o que estava acontecendo. Elas então dizem que as hebreias, as mulheres da nação de Israel, elas eram tão fortes que as crianças nasciam antes delas chegarem. Então Faraó decide fazer algo ainda pior. Todos os meninos que já haviam nascido e os meninos dos hebreus que iriam nascer fossem mortos, lançados no rio. Olha que cena terrível nós podemos imaginar. Mas no meio de tudo isso, nasce um menino. E entra em cena agora um menino chamado Moisés. Isso mesmo. Moisés nasceu nesse meio de morte, de ameaças e de escravidão da nação de Israel. Mas a mãe de Moisés, com medo de ser pega e o menino ser morto, ela ousadamente coloca em prática um plano. Ela pega um cesto
e ajeita e com todo cuidado e amor esse cesto e coloca o menino, o bebezinho Moisés dentro desse cesto e lança ele no rio. Mas ela pede para que a irmã de Moisés a acompanhe para ver o que poderia acontecer. Aconteceu algo fantástico. A filha de Faraó estava no rio, junto com as suas servas, tomando banho. E ela então vê aquele cesto com aquele bebê chegando próximo. Ela decide pegar para si esse bebê e decide cuidar dele. A irmã de Moisés, ao ver tudo isso, se aproxima e faz uma sugestão. Ele ainda é um bebezinho que amamenta, ele é muito novinho, você não quer que eu providencie para você uma mãe para ele, para cuidar dele? E ela achou uma boa ideia, a filha de Faraó, e assim volta para casa, levando nos seus braços o seu irmão Moisés e devolve para sua mãe. E assim Moisés pôde, pela graça maravilhosa de Deus, ser salvo da morte e também ser criado com todo amor e carinho pela sua mãe. E também criado numa família que temia ao Senhor e conhecia o Deus verdadeiro. Olha só que Deus fantástico e como Deus orquestra e organiza cada detalhe, não é verdade? Antes de darmos continuidade à nossa história, eu sempre gosto que nós possamos parar e observar detalhes importantes das histórias para aplicarmos nas nossas vidas. Vamos lá então? Anote aí, primeiro ponto importante, o exemplo das parteiras. As parteiras, mesmo sobre a ameaça de Faraó e a ordem de matar as crianças, as parteiras decidem obedecer ao Senhor, porque elas temiam a Deus. Há um texto bíblico que nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isso mesmo, para sermos sábios, para sermos pessoas bem-sucedidas, para termos uma atitude e uma vida condizente com a sabedoria, precisamos obedecer prioritariamente à palavra de Deus, os princípios que estão contidos na Sagrada Escritura, na palavra de Deus. Ali na palavra de Deus revela a vontade de Deus para as nossas vidas, para as práticas, para o nosso dia a dia. E isso é viver sabiamente. Óbvio que as lições bíblicas também nos dizem para respeitar as leis e os governantes, mas prioritariamente obedecermos ao Senhor. Se alguma lei e algum governante nos fala para irmos de encontro, desobedecer os princípios bíblicos, precisamos viver de forma sábia, temendo ao Senhor e vivermos essa vida de obediência a Ele. Segundo ponto que nós podemos observar nesta lição, o cuidado minucioso, detalhista de Deus para fazer cumprir a sua promessa. Moisés nasceu num contexto histórico totalmente de morte e ele poderia não sobreviver. Mas Deus prepara cada detalhe, o cesto, o rio que ele não se afogou no rio, a sua irmã que acompanhou, a filha de Faraó que a adotou para si, o cuidado que ele recebeu da sua mãe, com todo o amor e o conhecimento do Senhor. São detalhes que nós percebemos do cuidado de Deus para cumprir o propósito que Deus mesmo tinha para a vida de Moisés e para o seu povo. Deus faz, mesmo no meio da adversidade, Deus preserva as suas promessas. Que coisa maravilhosa! Isso é para nós ainda hoje, porque a palavra de Deus nos diz que Deus ele é imutável. Nós temos aprendido em nossas aulas sobre os atributos de Deus, as características, o caráter do ser de Deus, e a sua imutabilidade é um dos caráteres. Você pode anotar aí, ele não muda, ele é o mesmo para sempre. Aleluia! Glória a Deus! E terceiro e último ponto para nós observarmos nessa narrativa bíblica é que o
plano das trevas era destruir a nação de Israel. Isso mesmo. Por que tanto ódio no coração de Faraó contra o povo de Israel? Se o povo de Israel fazia tudo o que ele mandava, e o povo de Israel era um povo ordeiro, era um povo de paz, mas mesmo assim recebia ódio ao ponto de serem submetidos à escravidão cruel. Porque o próprio inimigo das trevas, o próprio inimigo Satanás, lança no coração de Faraó o ódio contra a nação de Israel para tentar exterminar, anular a geração daquele que viria, o Salvador, o Messias prometido, Jesus, nosso Salvador. Nós temos aprendido em nossas aulas que Jesus vem dessa genealogia, dessa família da nação de Israel, como Deus havia prometido. E então o plano de Satanás era destruir a nação de Israel. Mas Deus providenciou maneiras fantásticas, e nós vamos ver nas próximas aulas isso, de como Deus salva o seu povo, liberta o seu povo, para que a sua promessa se cumpra e hoje nós tenhamos salvação, vida eterna, perdão dos pecados, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus por isso. Mas vamos voltar para a nossa história. Moisés então se torna adulto e volta para os palácios reais para viver junto com a sua mãe adotiva, a filha de Faraó. E nesse tempo Moisés começa a perceber que o povo de Israel, o povo da sua linhagem genealógica, esse povo é escravizado e é submetido a trabalhos cruéis e desumanos. E sobe uma fúria no coração de Moisés contra esses maus tratos ao seu povo, e ele então decide vingar-se e ele mata um homem. Isso mesmo, ele cometeu um assassinato. E com medo de também ser morto, ele foge para uma região chamada Midian. Midian é a região onde Moisés saiu do Egito e foi lá para essa região chamada Midian. Lá ele casou-se com uma mulher e teve um filho. Mas a pergunta é: Moisés vai ficar em Midian ou ele volta para o Egito? Se ele volta para o Egito, como se deu essa volta? E o que ele foi fazer no Egito? Essas são as perguntas que nós vamos responder na nossa próxima aula. Você não pode perder, fique ligado aqui no nosso canal, porque o desejo do nosso coração é crescermos no conhecimento de quem é o nosso Deus, da história de Deus revelada através da Bíblia, a Palavra de Deus. Por isso, fique acompanhando as nossas aulas a cada domingo aqui no nosso canal. Nós vamos aprender cada vez mais, crescermos no conhecimento do Senhor através da sua palavra. Que maravilha! Mas antes de concluirmos nossa aula de hoje, eu vou deixar algumas perguntas e eu quero que você tente responder todas elas para fixar em sua mente e em seu coração aquilo que nós aprendemos hoje. Tente responder todas. Se você não souber ou perdeu algum detalhe, pode voltar essa aula e assistir novamente, ok? Então vamos lá para nossas perguntas de hoje. Primeira pergunta: quanto tempo o povo de Israel ainda viveu no Egito após a morte de José e sua família? Pergunta de número 2: quem plantou tanto ódio no coração de Faraó, fazendo ele tentar destruir a nação de Israel? Terceira pergunta: por que Deus protegeu o povo de Israel e fez eles prosperarem? E nossa última pergunta: Satanás ou os poderes do mal, eles têm a capacidade de vencer os planos de Deus? Até onde eles podem agir? Pense sobre isso. Nós nos encontramos na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.